Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana da Fontinha, uma igreja que ama você, aqui na Estrada da Fontinha, número 220. Convido você que, assim que possível, faça-nos uma visita. Nós estamos nos reunindo neste domingo, domingo de adoração, de culto ao Senhor, solicitando que você e a sua família esteja celebrando o Senhor em oração, buscando a presença do Senhor, buscando as bênçãos do Senhor. Nós queremos também divulgar que todas as quintas-feiras fazemos um vídeo. E como este, nós também, com o povo de Deus, partilhamos da palavra num estudo bíblico e damos uma ênfase à oração. De novo, queremos dizer que nós procuramos, naquele momento, falar dos pedidos de todos os membros da igreja. Mas a gravação do programa tem que ser com uma certa antecedência para que ele possa ser veiculado nas nossas redes. Então, eu tenho que gravar esse programa com uma certa antecedência e, às vezes, o pedido chega depois desta gravação. Então, eu tenho gravado os programas nas terças-feiras, quartas-feiras, para que haja, lá com o pessoal do nosso TI da igreja, tempo, né, para que eles possam lançar na internet. Então, se você tem algum pedido, faça que esse pedido chegue a mim ou nas nossas redes sociais antes deste período e nós vamos orar por você. Mas olha só, não obstante a isso, qualquer pedido de oração que chegue ao nosso conhecimento, nós já estamos de imediato orando por você. Nós diariamente estamos orando pela Igreja da Fontinha, pelos seus membros, pelos seus familiares. Então, a oração certamente não nos falta, como também não nos falta a misericórdia do Senhor. E esta divulgação é apenas uma maneira de nós compartilharmos desta graça de Deus. Não é isso, meu irmão? Então, Deus abençoe você. Prepare-se para esse momento de adoração, de louvor, neste domingo. E eu convido a você que feche agora os seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor Deus. Na Tua presença, Senhor Deus, nos colocamos como Teu povo, pedindo, Senhor Deus, que as bênçãos vindas dos altos céus alcancem nossa casa, nossa família, que nos alcance, Senhor Deus, para escoimar, tirar do nosso coração, da nossa alma, qualquer medo, Senhor, qualquer ansiedade, qualquer coisa que afaste-nos da Tua comunhão, Pai. Seja, Senhor Deus, com aquele que ouve agora a Tua palavra, para que seja, Senhor Deus, alcançado por ela, Pai. Seja com aquele que está triste, cabisbaixo, enfermo, angustiado, Senhor Deus, para que, em ouvindo esta palavra, Senhor, possa descansar nos braços do Senhor. Abençoa, guarda, protege, dirige, sê com este culto. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Nós vamos tomar a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 5, para lermos do verso 1 até o verso de número 11. Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, que nos fala sobre a pesca maravilhosa. Essa passagem também é encontrada em outras passagens paralelas, como Mateus capítulo 4, como Marcos capítulo 1. Mas nossa leitura será em Lucas capítulo 5. E nós vamos fazer essa leitura. Esperamos um pouquinho para os irmãos poderem achar. Já acharam?
Então, se você não achou, acompanhe comigo a leitura. A pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Amados irmãos, que texto maravilhoso, que mostra a possibilidade do Senhor de agir de maneira ordinária e natural na nossa vida, fazendo que a chuva caia, que quando nós lancemos as redes, elas venham com um peixe. Isso naturalmente e ordinariamente isso acontece. Mas às vezes existe aquele momento que é sobrenatural, extraordinário, onde o Senhor age, onde o mar não está para peixe, e mesmo assim, sob a palavra do Senhor, nós lançamos a rede, e as bênçãos vêm, e os peixes vêm, e o milagre acontece na nossa vida, e acontece com tamanha abundância que nós nos alegramos. Todos nós desejamos esta abundância de bênçãos. Todos nós queremos que a intervenção do Senhor atinja a nossa casa, nos atinja. Todos nós que vivemos as nossas vidas, os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades daqueles amados e clamamos ao céu: Senhor, será que a tua bênção não pode ir além do ordinário, do natural e fazer a diferença naquela pessoa, naquela casa, naquela situação? Irmãos, assim que acontece com as nossas famílias, com o âmbito profissional, com o âmbito ministerial de algumas pessoas, com os desejos, com as ansiedades. Elas almejam a intervenção e a abundância na multiplicação das bênçãos de Deus em nossa vida, em nossa casa, em todas as áreas. Muitas vezes acontece isso, mas só o Senhor que pode fazer a diferença para que esta pesca maravilhosa aconteça,
para que os resultados abundantes da bênção do Senhor se instaurem na nossa casa, para que nós possamos ver com os nossos olhos as coisas acontecerem sem que nós possamos apontar uma causa humana, mas nós certamente veremos a ação misericordiosa de Deus ali agindo. Foi isso que aconteceu. O Senhor estava, nesse texto, montando ainda o seu colégio apostólico. Estava chamando os seus discípulos. E aí chegou a vez de Pedro. Chegou também a vez de, aqui no versículo de número 10, de Tiago, os filhos de Zebedeu. Chegou a vez deles, que eram os sócios de Pedro, e eles iam ser chamados pelo Senhor. E o Senhor queria prover aquele momento com uma pesca maravilhosa. Note, irmãos, que para que essa pesca aconteça, algumas coisas também têm que acontecer conosco e com a nossa vida. Mas também elas têm que serem pedagógicas, têm que nos ensinar algumas coisas. Ou seja, o Senhor não faz o milagre por fazer o milagre. Porque é assim que algumas pessoas da igreja brasileira pensam: eu vou ali para receber bênção, eu vou ali para curar algum problema. Eu cortei o dedo, vou na igreja, olha, pastor, cortei o dedo, ore porque eu cortei o dedo. Não é assim. A oração fervorosa, ela tem necessidades diante de Deus, ela atinge significados, ela exige de nós também comportamentos de fé e de piedosa. Então vamos analisar aqui esse texto. Vamos ver o que aconteceu com Pedro, com Tiago, com João. Vamos ver o que aconteceu com esses discípulos. Vamos ser ensinados pela palavra de Deus, para que a partir dela tenhamos então esse conhecimento profundo de como nós podemos também, não só na didática desses ensinos, aprender com ele, mas também forjar de alguma forma esse milagre em nossas vidas com a bênção do Senhor que nos atinge nesses momentos mais necessários, onde o ordinário não pode acontecer. Se não, vejamos, o texto nos ensina que para que haja um milagre, às vezes nós, várias vezes anteriores, podemos também participar de fracassos. Podemos participar de tentativas inadequadas. Podemos viver nesta condição diante de Deus, mas de querer a mesma coisa que aconteceu ali na bênção, e isso não vier naquele momento em que nós anteriormente estávamos esperando. Ou seja, uma pesca maravilhosa, ela pode ser precedida, irmão, de fracasso anterior. Olha o que diz no versículo 2. O Senhor vê os barcos e os pescadores, eles já estavam lavando as redes. Ora, quando se lava as redes? Se lava as redes depois da pescaria. Mas eles não tinham pescado nada. E o Senhor entra no barco, pede para que Pedro o afaste da margem, prega as multidões e fala: olha, faze-te ao largo e lança de novo essa rede, Pedro. Lança de novo. E Pedro responde ao Senhor: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, Senhor, e foi um fracasso. Foi um fracasso. Nós não conseguimos apanhar nada, Senhor. Mas não é o Senhor que está mandando? Então, sob a tua palavra, é que nós vamos lançar essa rede. Irmãos, nós vimos um quadro aí de Pedro, Tiago, João, estavam desanimados, não tinham apanhado nada, mas eles entendem que o fracasso do passado não pode obstacularizar a bênção e a oportunidade do presente. Você já
pediu a Deus tantas coisas em relação a uma bênção. Você já se prostrou diante de Deus tantas vezes face a um problema. Talvez hoje você esteja desanimado, ou você esteja desanimada, minha irmã. Mas eu quero dizer o seguinte, que o fracasso do passado, o não ter apanhado os peixes no passado, não quer dizer que hoje, que doravante, você não vai colher esse fruto, essa bênção, essa pesca maravilhosa na sua casa, na sua vida. Tenha perseverança, tenha fé, olhe para Deus, olhe para fazer a vontade de Deus. Eu pesquisando um pouquinho sobre a vida de Fleming certa vez, e anotei aqui para essa mensagem, vi o seguinte, que desde 1928, Fleming, o pesquisador, ele buscava um remédio, um antibiótico, para lutar, porque ele viu centenas de pessoas morrerem. Segundo os historiadores, ele se sentia fracassado quando um teste dava errado. Porque ele via pessoas morrerem e estava quase conseguindo, mas não conseguia. E ele só viu um medicamento ficar totalmente completo em 1941, irmão. Muitos anos de perseverança, até que a penicilina foi o único, grande, maior medicamento antibiótico conhecido pela humanidade, largamente usado, salvou milhões de vidas, mas precisou-se de perseverança. Fracassos do passado não pode impedir a sua caminhada, irmão e irmã. Não deu certo, lança a rede de novo, busca estar de acordo com a palavra de Deus, que às vezes as condições e as situações e o tempo de Deus não havia chegado, mas em o nome do Senhor Jesus, ele vai chegar e já chegou na sua casa, na sua vida. Creia, tenha fé, vá em frente, siga, porque a pesca maravilhosa na sua casa, naquilo que você deseja, ele se aproxima para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, nós entendemos, irmãos, que para que nós possamos ter essas bênçãos diante de Deus, nós precisamos subjugar tudo nas mãos dele. Não foi isso que Pedro fez? Pedro fala: Senhor, eu não consegui nada, mas sob a tua palavra eu vou jogar de novo essa rede. Mas note o seguinte, irmãos, estava pensando aqui eu hoje, lendo ainda mais cedo essa mensagem, de que a pesca foi maravilhosa, ela conseguiu quase colocar 2 barcos a pique de tantos peixes. Está escrito, nós lemos isto aqui no verso 7, chamaram outro barco e eles encheram até o ponto de irem a pique. Estavam cheios e cheios demais. Mas, irmãos, precisou-se que o barco que era de Pedro fosse colocado à disposição do Senhor. As redes, que também eram de Pedro e de seus sócios, estivessem à disposição do Senhor. Ou seja, irmãos, não há pesca maravilhosa quando nós não colocamos os meios que Deus já nos deu, que é bênção dele, mas que são nossos, são do nosso uso, da nossa propriedade, quando não colocamos à disposição do Senhor. Quando nós não nos colocamos à disposição do Senhor, quando a nossa vida não está à disposição dele, quando a nossa família não está à disposição dele, quando os nossos bens, nosso dinheiro, nosso bolso, aquilo que nós pensamos que é nosso, mas é do Senhor, não está à disposição dele. Quando aquilo que nós temos como bem, o nosso carro, a sua bicicleta, o seu velocípede, quando não está à disposição do Senhor, nós às vezes não podemos ver também a ação de Deus, ela agir em nossa vida, ou
em nossa família ou na obra de Deus. Eu digo velocípede, irmãos, porque teve uma família que ela emprestou o velocípede para uma outra família, para que a criança de lá pudesse também brincar. Isso foi tão bem recebido que aquela outra família foi evangelizada através de um velocípede. Nós temos que dispor aquilo que nós temos. Nós temos que consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós temos que consagrar o nosso dinheiro ao Senhor, nossos bens, nossa inteligência, nosso trabalho, nossas mãos, nossos dons, nossa família, nossos pensamentos, tudo que aprendemos, tudo que nós armazenamos até o dia de hoje, porque, em tese, nada disso também nos pertence. Tudo é dádiva do Senhor. E a palavra de Deus fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos deu, nós todamos, Senhor, nós te devolvemos, porque pertence ao Senhor. Irmão, quer ver pesca maravilhosa na sua vida, na sua casa, na sua família? Então, irmão, aprenda também a dedicar, a consagrar o que você tem ao Senhor. Consagre a sua casa, consagre o que você tem, o que você fez. Eu lembro-me de Ana, queria tanto Samuel, o Samuelzinho, e por Samuel ela chorava, foi chamada até por Eli, por embriagada, e ela, não, eu não sou mulher embriagada, mas eu me derramo na presença do Senhor. E o homem de Deus então fala para ela, vai que o Senhor te conceda aquilo que você está pedindo, e chorando tanto. E Ana então tem Samuel e tem mais filhos e é abençoada. E a primeira coisa que Ana faz é consagrar Samuel ao Senhor. Consagrar é devolver, levar lá para o templo. Senhor, é meu filho, mas não é meu não, Senhor. É teu, eu estou consagrando. Eu queria ser mãe, o Senhor já me abençoou, mas eu entendo que uma bênção tem que ser consagrada ao Senhor. Consagre as suas bênçãos ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, irmão. E aí então você vai fazer parte da apropriação desta pesca maravilhosa na sua vida, no seu lar, na sua família. Mas ainda, querido, em terceiro lugar, nós, para termos esta pesca maravilhosa, essas bênçãos maravilhosas em nossas vidas, nós precisamos de conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E é isso que nós vemos aqui no versículo 5. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei essa rede. Senhor, está tudo contra o que o Senhor está falando. Senhor, nós já tentamos a noite inteira. Senhor, nós somos pescadores experientes. Senhor, que é pescador experiente, conhece o mar. Mas o Senhor não está falando? Se o Senhor está falando, então nós obedeceremos. E aí então eles lançaram sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus. Irmãos, nós hoje precisamos viver sobre esses princípios na nossa casa, no nosso casamento, naquilo que nós travamos nos nossos negócios, no tratar as pessoas, no olhar as pessoas e suas faltas. Não um olhar arrogante, humano, mas um olhar o mundo e as coisas sobre os princípios da palavra de Deus. Não foi isso que ele fez? Sobre a tua palavra, sobre os princípios desta palavra, sobre o que ela determina. E a Bíblia hoje, irmãos, é esta palavra viva em nossa casa. E a grande questão é, nós vivemos dentro desses princípios? Nós vivemos dentro desse relacionamento na nossa casa? E eu amo muito a passagem lá de 2 Samuel, no capítulo 6, verso 12, em que Davi aflito com aquela arca na casa de Obed-Edom, o que essa arca vai fazer? A arca já havia causado transtorno, destruído, matado, e de repente vem a notícia, olha, chega uma boa notícia. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom
e tudo que ele tinha, o Senhor abençoou inteiramente aquela casa. E aquela arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada de extraordinário aconteceu, porque a bênção do Senhor estava ali, irmãos. Irmãos, nós precisamos desses princípios, porque as bênçãos do Senhor, elas são ricas na nossa vida. Precisamos, para obter essa pesca maravilhosa, desses princípios de bênçãos, para que, olhando para a palavra de Deus, sendo direcionados por ela, possamos entender então que, para a bênção vir, precisamos ter conformidade com a palavra de Deus. Mas ainda o texto nos ensina, irmãos, que nós, para também obtermos esta pesca maravilhosa, nós precisamos entender que esse empreendimento não é só nosso. Ele jogou a rede e, ao puxar, viu que não dava para retirar. E não dava também para armazenar tanto peixe. E o que ele fez? No verso de número 7, chamou e fizeram sinais ao companheiro de um outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então nós, quando olhamos pelas bênçãos de Deus, para a pesca maravilhosa que elas representam, entendemos que nós precisamos das outras pessoas, do compartilhar, que as outras pessoas nos ajudem as coisas a acontecerem, ajudem a fazer-nos entender que nós não somos únicos no reino de Deus, mas participamos de uma confraria de amigos que se abraçam, numa fraternidade de irmãos que se abraçam e se unem para fazer a vontade de Deus. E assim fizeram. E assim a pesca foi maravilhosa, mas eles puderam também colher os resultados dessa pesca. Imaginem só, se muito pescassem, mas não pudessem tirar os peixes, porque a rede iria se romper. Imaginem só, se muito pescassem, mas tirando para o barco afundaria, porque 2 barcos quase afundaram. Então o texto fala o seguinte, olhe para o irmão, olhe para aquele que está ao seu lado, porque a pesca é maravilhosa, mas precisamos dividir os louros, os resultados desta pesca, para que eles se apropriem em nós, na nossa casa, mas na casa do nosso irmão também, para que possamos fazer com que essa pesca seja algo positivo para o povo de Deus, aqueles que nos cercam. Mas, irmãos, em último lugar, nós participamos dessa pesca. E essa pesca só pode ter um resultado. O resultado é de nós servirmos a Deus, de tornarmos melhores crentes, de botar o pé na estrada para pregar o Evangelho. Isso está dos versos 8 ao verso 11. Simão Pedro, quando vê aqueles peixes, e as pessoas devem ter pulado de alegria. Quantos peixes, que alegria! Bênção! Grande pesca, pesca maravilhosa! Mas Simão Pedro, verso 8, o que fala para o Senhor? Simão Pedro, prostrando-se aos pés, disse ao Senhor, Senhor, retira-te de mim. Por quê? Porque sou pecador. Todos os homens, mulheres que estavam naquela praia viram peixes. Simão viu pecados. Ele olhou para aqueles peixes e viu pecados, viu seus pecados dentro daquelas redes. Imagine só, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus nos servem para íntima contrição, para mostrar quem nós somos, que existe um Deus lá nos céus e o quão, às vezes, errado nós estamos ou estávamos caminhando.
e de que a santidade de Deus é ofendida diariamente pela nossa ação. Você, eu, exalamos pecados diante de Deus, ofendemos o Deus vivo, irmãos. Isso é um cheiro desagradável na presença dele. Simão entendeu isso e se prostrava diante do Senhor. Senhor, se afasta de mim. Eu sou pecador, exalo o pecado, Senhor. E ele então viu o que? O seu pecado. Mas o Senhor fala para ele, que nada, Pedro, que nada. Você agora vai ter outra profissão. Eu vim aqui justamente para chamar você, para que você seja agora não um pescador de peixes, mas você vai ser um pescador de homens. Você vai ser aquele que vai pescar, pregando o evangelho, e vai também sofrer por este evangelho, vai morrer por esse evangelho, mas vai ser glorificado diante de Deus por este evangelho. Então, Pedro puxa o seu barco, empurra o seu barco para a areia e olha o que diz o verso 11. Arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Irmão, quem pescou tanto peixe, talvez fosse vender aqueles peixes, fosse viver do lucro daqueles peixes, fosse festejar. Mas o texto nos diz isso não. Aquela bênção, aquela pesca maravilhosa foi tão transformadora na vida daqueles homens, Pedro, Tiago, João, que eles deixaram tudo. Deixaram até o peixe e foram seguir o Senhor. Foi como Ana, que deixou Samuel. Senhor, toma Samuel, Senhor. Eu não quero a bênção, eu estou olhando muito mais do que a bênção. É isso que faz uma grande bênção na nossa vida, irmãos. Nos faz olhar para Deus. E a pergunta é, você tem olhado para Deus? O Senhor quer que você olhe para Ele, que seja um pescador de homens, que tenha uma vida reta diante dEle, que tenha uma vida tranquila diante dEle, que não olhe para os fracassos do passado, para os problemas do passado, mas que, sob a palavra dEle, sob a direção bíblica, viva uma vida, lance as suas redes neste mundo, em conformidade com a vontade de Deus. Que você colhe as bênçãos, que você reparta as bênçãos e que você dedique a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe você, faça você um pescador de almas, que o Senhor purifique a sua vida, faça você olhar para as redes e ver como Pedro, que você é pecador, não merece nada diante de Deus, que o Senhor mostre a você que quando você alcançar essa bênção, você olhe para a bênção e fala, Senhor, a bênção não é nada. O que é bom e bonito e importante para mim e que eu não sabia é o Senhor da bênção. E passe então a seguir o Senhor da bênção e não meramente a bênção. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós vamos ficar por aqui, desejando que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor. Que a sua casa, que a sua vida seja uma vida impactada pela presença do Senhor. Talvez eu esteja falando isso e você esteja num contexto de enfermidade. Talvez você, algum parente seu, esteja vivendo nesse contexto do coronavírus, ou de outra enfermidade, ou de outro problema. Eu quero orar por você agora. Nessa oração final, dedicar a sua vida. Você pode chegar mais próximo ao nosso aparelho? Vamos então nos aproximar e orar e dedicar a nossa vida ao Senhor. Se achegue mais então, vamos nessa oração final buscar a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós que lemos, ouvimos, meditamos sobre esta pesca maravilhosa, sobre a bênção que o Senhor pode realizar em nossas vidas.
Queremos nos dedicar ao Senhor e pedir que o Senhor, em nos abençoando, nos traga, Senhor Deus, momentos de meditação, de entrega, de transformação em bênçãos da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, naquilo que nós somos e temos nos afligido, Senhor. Seja com os nossos problemas, com as nossas angústias, que nós, Senhor Deus, não olhemos para os problemas como obstáculos, mas como maneiras de nos chegarmos mais ao Senhor, que possamos, Senhor Deus, crescer diante do Senhor. E por isso eu clamo, Senhor, por aquela família que vive com aquele que está enfermo, com aquele que está, Senhor Deus, angustiado, com aquele que passa por problemas na sua vida, na sua casa, com aquele que, Senhor Deus, que neste dia, Senhor Deus, passa por angústia, Senhor Deus. Abençoa o teu povo, abençoa aquele que está com problemas financeiros, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, aos membros da Igreja da Fontinha e daqueles que ouvem a tua palavra, Pai. Seja, Senhor Deus, com o teu povo, tranquiliza o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão e irmã. Nós queremos dizer para você que na próxima quinta-feira estaremos com um vídeo esse no culto de oração, de louvor e culto de estudo da palavra de Deus. Então, faça que seus pedidos cheguem para que nós possamos então veiculá-los. Amém? Receba agora a bênção do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. Um bom domingo, que Deus abençoe você. Amém.